Olá, muito bom dia, uma excelente semana para todos nós. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta segunda-feira, dia 30 de setembro de 2024. E agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Confira os projetos que constam na ordem do dia da sessão desta terça-feira. Na nossa entrevista de hoje, vamos saber sobre o que é e como funciona a terapia de casais. Hoje é comemorado o Dia Internacional dos Tradutores e Intérpretes de Libras. Você confere também a previsão do tempo. Tudo isso no Boletim Câmara que começa agora. A semana está só começando e o repórter Lincoln Santiago traz ao nosso boletim as informações sobre a sessão ordinária que acontece amanhã. Nesta semana, a sessão ordinária terá um evento extra, que é a solenidade em homenagem ao Dia dos Protetores dos Animais. Será homenageado o ativista da causa animal Leonardo Monteiro Chechel. O vereador Moisés Pirolito irá apresentar o discurso oficial. Logo em seguida, tem início todo aquele trabalho de praxe, a leitura de ata e documentos, a discussão de requerimentos e moções e a votação dos projetos de lei. A ordem do dia está com 2 itens. A segunda votação do projeto do vereador Paulo Miranda, que dá o nome de Horton Cunha a uma rua no condomínio Altos da Mata, o projeto apresentado pelo prefeito que dá o nome de Odail Cabral a uma rua no Jardim Belleville. Os trabalhos se encerram com a palavra dos vereadores, momento em que cada parlamentar tem até 6 minutos para discutir assuntos de interesse geral. Esta é a sessão de número 152 e os trabalhos começam às 2h da tarde, com transmissão aqui pela TV Câmara Taubaté, em canal aberto, a cabo e pelas mídias sociais. Obrigada, Lincoln. E se você que nos acompanha estiver interessado em acompanhar algum projeto que está em tramitação aqui na Câmara, você pode acessar o nosso site, que é o câmarataubaté.sp.gov.br, e no menu clicar em atividades legislativas e depois em processo legislativo. A partir daí você consegue fazer a sua busca por palavras-chave, ano, nome do autor. E dando sequência à nossa programação, hoje nós vamos entrevistar a psicóloga Júlia Gaschi. O assunto da nossa entrevista de hoje é terapia de casal. E nós vamos entender melhor o que é, para quem ela é direcionada e como funciona uma terapia de casal. Júlia, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Então, para a gente começar, o que é a terapia de casal? Terapia de casal é uma terapia que envolve 2 ou mais pessoas, geralmente um casal. Então, tudo que envolve um relacionamento, a gente fala de terapia de casal. A terapia de casal, ela é muito voltada para a gente entender como que funciona aquele relacionamento. Então, diferente de uma terapia individual, que a gente foca muito em conhecer a fundo um indivíduo, na terapia de casal a gente foca em entender o funcionamento da relação. Porque quando o casal está tendo problema, a gente entende que existe alguma coisa ali do funcionamento que parou de funcionar. E quais são as situações em que é indicada a terapia de casal? Quando o casal está muito distante, que é um casal assim que geralmente eles são um casal que se dão muito bem. Então assim, aquele casal que é parceiro, eles estão sempre juntos, eles quase não brigam. E aí, só que eles são um casal que eles se perderam como casal. Eles são 2 pessoas muito distantes. É como se eles fossem amigos dentro da casa. E esse é um casal que, geralmente, quando ele se separa, é do nada. Todo mundo fala assim, nossa, mas o que aconteceu? Eles eram um casal tão bom, né? Então, esse é o casal que não é típico, mas que precisa de terapia de casal. E aquele casal que tem muito conflito também é um casal que ele pode buscar terapia. Ou casais que estão passando por fases, por exemplo, de crise, que eu falo. Então, o que é uma crise? Tudo que envolve uma mudança é uma crise. Então, o nascimento de filho, a morte de um ente querido, a perda de um emprego, qualquer coisa que tenha uma necessidade de adaptação, cabe também uma terapia de casal para que, com a orientação do profissional, aquele casal ele não se perca tanto quanto se eles estivessem fazendo esse processo sozinhos. E acontece situações em que o casal já se separou e aí busca a terapia de casal e consegue uma reconciliação? Pode acontecer, sim. Tem alguns casais que eles buscam muito a gente nesse período de separação. Muitos buscam a gente pós-separação, porque de repente tem um filho ou tem a partilha de bens e eles querem fazer de uma forma bem amigável, em que fique bom para todo mundo.
E aí, nesse processo, às vezes se conhecendo, entendendo um pouco mais sobre o outro, se colocando no lugar do outro, eles acabam se reencontrando. Então, pode acontecer. Não é o mais comum, mas pode acontecer. E ainda existe resistência por parte das pessoas quando a gente fala em terapia? Porque muitas pessoas acham que isso é coisa para quem tá doido, para quem é louco, isso daí não é para mim. Existe ainda essa fala hoje em dia? Existe e ainda existe muito. Quando eu iniciei, há mais de 10 anos atrás, era muito mais frequente. Hoje em dia, principalmente depois da pandemia, se tornou algo muito mais leve para as pessoas. Então, as pessoas vão, elas conversam, acho que desmistificou muito. Mas ainda tem muita resistência e na terapia de casal a gente encontra também muita resistência. A fala é um pouco diferente. A fala é assim, eu vou lá brigar na frente de um profissional, o que esse profissional vai se meter? Ou em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E não é muito assim que funciona, né? O terapeuta, ele tá ali como um papel neutro para ajudar aquele casal e não para ficar dando opinião ou para falar quem tá certo ou quem tá errado. E como que funciona exatamente essa relação? O casal traz situações e o psicólogo faz ali uma mediação? Na verdade, o casal, ele vai trazer as situações e aí a gente vai entender o que está por trás daquelas situações. Porque uma briga nunca é uma briga, sempre tem um significado por trás daquilo. E o significado que fere as pessoas. E ferindo as pessoas, a gente ativa o nosso mecanismo de defesa, que é quando começa ali o desfuncionamento. Então, ou vai começar uma briga, ou vai começar esse distanciamento ali no casal. E aí o terapeuta, ele vai buscar entender o que aconteceu. Então, qual é a ferida em um, qual é a ferida em outro, o que acontece para esses mecanismos de defesa ativarem e deixarem ali esse relacionamento meio conturbado. E aí, no meu caso, por exemplo, eu vou até desenhando para o casal o que acontece. Então, a gente pega o padrão do casal, a gente pega a repetição do casal. Geralmente, eles brigam sempre pelas mesmas razões. Na verdade, assim, as brigas são diferentes, mas o fundo da briga costuma ser o mesmo. Então, eles entendendo esse funcionamento, eles ganham estratégias e conhecimento para começar a mudar esse padrão. Para lidar melhor com essas situações, né? O psicólogo, Exatamente. então, é esse profissional que vai identificar exatamente o porquê esses conflitos estão acontecendo, né? Isso. E aí, quando você sabe o porquê, você não necessariamente precisa reagir e agir no automático. Você começa a ter mais consciência e fala, nossa, calma, ela tá agindo dessa maneira, por exemplo, ela tá brigando comigo, não porque ela quer, se vingar, ou ela tá com raiva, ou não sei o quê, mas, na verdade, porque eu atingi ali um lugar que machuca ela. Então, em vez de eu ativar o mecanismo de defesa, eu vou buscar cuidar dessa outra pessoa. E aí, a forma como esse giro acontece é muito diferente. Nós, na nossa pesquisa, verificamos que você também tem outros produtos voltados ali para o casal. A gente pode concluir que a busca pela terapia de casal tem aumentado? A busca tem aumentado, porque a terapia, no geral, a busca, tem aumentado. E no casal também, porque as relações, elas têm se modificado muito nos últimos anos. Então, a gente fala que nunca existiu uma época onde as pessoas podiam ser tão elas. E aí, para você ser você dentro de um casal, quanto mais autêntico você é, mais, teoricamente, conflitos você vai gerar. Porque você é muito diferente da outra pessoa. Então, quando a gente fala de casal, a gente fala que são duas pessoas que pegaram as bagagens deles de experiência da vida e de família e estão se juntando ali numa mesma relação. E aí, para você aprender a conciliar isso, não é tão fácil, principalmente quando são duas pessoas muito autênticas. Então, são duas pessoas tentando colocar ali, encaixar as questões. E aí, a terapia de casal, ela vem para esse entendimento. Então, com a desmistificação da terapia e com essa liberdade para a gente poder ser a gente, cria-se ali mais adaptações. E aí, a terapia de casal, ela vem sendo mais buscada também por isso. E você faz atendimentos online, presencial e o híbrido, né? Que é uma mistura ali dos dois. Exatamente. Em qual dessas situações você acredita que as pessoas se abrem mais? Olha, varia muito de situação para situação. Tem casais que eu atendo fora do país e eles são super abertos. E tem pessoas que estão na minha frente no consultório, casal ou individual, que as pessoas não conseguem se abrir. Então, vai muito mais da pessoa em si do que necessariamente do método que a gente coloca. Eu digo que no presencial a gente tem uma coisa física, ali, um contato físico, que às vezes ele pode ser um diferencial. Então, na minha linha, por exemplo, eu me aproximo às vezes do casal, eu entro no meio quando está tendo muito conflito, eu separo eles fisicamente. No online a gente fica um pouco mais limitado, mas não significa que a conexão ela vai ser necessariamente diferente. Só os recursos que a gente usa que às vezes eles são um pouco mais limitados, mas funciona igual.
E como que a gente consegue identificar o momento certo de iniciar uma terapia de casal? Quando que eu sei que agora a gente precisa buscar o acompanhamento de um profissional, uma pessoa que possa nos ajudar a entender, né, o que está acontecendo? A gente consegue identificar quando a gente percebe que tem alguma coisa errada no relacionamento por um período ali significativo de tempo. Então, se eu estou questionando muito se eu quero ou não estar naquele relacionamento, ou se eu me sinto muito machucado dentro daquele relacionamento por muito tempo, a gente começa a pensar em buscar uma terapia de casal. O que acontece muito em terapia de casal? Eles buscam quando falta, assim, um fiozinho para o término. E isso é um momento muito emergente da terapia de casal. Às vezes, quando eles chegam nessa situação, é difícil você conseguir salvar esse casal, porque ele já está muito machucado. Então, quando a gente trabalha numa terapia de casal preventiva, é muito mais interessante, porque você consegue trazer o casal mais fácil. Então, é importante a gente identificar esses momentos, tipo, minha relação não tá legal, tá? Tem alguma coisa esquisita. Então, já busca terapia de casal. E assim, a chance dessa reconciliação vai ser maior. Não que lá na frente não exista, mas eu falo que o casal que ele vem na emergência, ele é um casal muito inflamado. Então, é um casal que a gente tem que lutar muito ali pra gente conseguir cuidar daquele casal. E muitas vezes, para você fazer um processo terapêutico, leva tempo. Você precisa fazer uma avaliação, você precisa conhecer um pouco das pessoas. E num casal que ele chega muito emergente, você não consegue fazer todo esse processo. E aí o casal acaba se perdendo nesses momentos. Então é importante a gente identificar logo no começo. Não deixar, é o último recurso que eu vou buscar agora é a terapia de casal. Isso pode ser muito complicado para o casal. E você citou aí 2 tipos de casais, né? Aqueles que estão sempre em conflito e aqueles que nunca brigam, mas que de repente se desentendem e acabam se separando. É claro que não tem receita de bolo, mas há aí uma dica que você possa dar? Entrar em conflito também, o conflito não necessariamente é uma briga, mas se posicionar, discutir ali a relação. É também uma dica para que o casal se mantenha por mais tempo? Quando o casal ele sabe discutir, porque discutir não é briga. Discutir eu tenho uma opinião, você tem uma opinião. E a gente vai conversar sobre isso e a gente não tem a mesma opinião, então a gente vai discutir os nossos pontos. Quando o casal ele consegue ter esse diálogo, que é muito saudável, e sair da relação bem, então ele sai conectado, não sai brigado, não sai de cara virada, é maravilhoso. Agora, quando esse casal, ele ou briga muito, vai conversar sobre qualquer coisa, o que a gente vai comprar no supermercado essa semana? Briga. É um casal que ele tem dificuldade de discutir essas diferenças. Então, um quer impor a opinião do outro, ou um sempre engole a opinião. Ou é um casal que eles já estão muito inflamados. Então, qualquer coisa vira briga, né? Então, a gente precisa cuidar desses casais para exatamente isso, entender isso. Então, para a gente entender se um casal funciona bem, consegue conversar e divergir de opiniões e consegue voltar. Então, assim, eu briguei com você. Quanto tempo a gente leva para voltar essa relação? Passou ali 1 dia e meio, mais ou menos, a gente ficou meio esquisito um com o outro, mas depois a gente volta, a gente senta, a gente conversa e a gente fica bem de novo. Ótimo. Agora, eu passei 1 mês sem... Eu já fiquei 15 dias sem falar com meu marido. Eu falei, por quê? Nem sei, mas depois de 5 dias eu já não queria mais voltar, porque daí é por orgulho e tudo mais. Então, são 2 pontos que a gente sempre precisa olhar. O quanto o casal, ele sabe discutir e o quanto ele sabe voltar. Porque às vezes é mais importante o casal saber se reconectar do que necessariamente não brigar. Porque aquele casal que não briga nunca não significa que não tenha conflito, mas que talvez eles não estejam ali falando sobre. Exato. Porque assim, um casal que não briga, que é gritaria, né? Tudo bem. Agora, um casal que não discute, tem alguma coisa errada. Porque somos muito diferentes. Então, um casal que não discute tem alguém que engole o tempo todo as próprias emoções ou as próprias opiniões. E isso pode não ser um problema naquele momento. Mas, a longo prazo, uma pessoa que engole, uma hora ela explode, não tem como. Então, é um sintoma também de que tem uma coisa que está errada. Júlia, quero agradecer, então, mais uma vez a sua vinda aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço. Essa foi a entrevista com a psicóloga Júlia Gasque sobre terapia de casal. O dia 30 de setembro é lembrado como o Dia Internacional dos Tradutores e Intérpretes de Libras, que é a língua brasileira de sinais. A Libras é entendida como uma forma de comunicação e expressão de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria. E para falar mais sobre esse assunto, a repórter Tânia Vinhas entrevistou o Daniel Barreto, que é intérprete de Libras aqui da Câmara de Taubaté.
Oi, gente, eu tô aqui com o Daniel Barreto, nosso intérprete de Libras, a gente fala que é nosso mesmo, que a gente tem apego com ele, para falar sobre o Dia Internacional do Intérprete de Libras, 30 de setembro, né, Daniel? Porque tem que ter um dia para vocês, todo mundo merece um dia, né? Mas qual é o maior destaque da profissão de vocês? Eu acho que essa parceria com a comunidade surda para conquistar direitos e também valorizar a língua, né? Que é a língua de sinais, a Libras. Eu acho que por isso que tem esse dia também para comemorar a conquista da língua ser oficializada, das lutas que a língua traz com ela junto com a comunidade surda. Como você entrou nesse universo? Então, eu entrei nesse universo com contato com um amigo surdo. Na verdade, eu fui criado com uma menina surda, só que na época, ela não sabia a língua de sinais ainda. E aí, depois, mais pra frente, eu reencontrei um outro amigo e um amigo intérprete. E a gente ela perguntou se eu queria aprender, eu falei que sim, a gente comecei a aprender. E aí, depois, eu me apaixonei pela língua e o trabalho que a igreja fazia com os surdos. E aí, eu comecei a interpretar na igreja. E aí, foi evoluindo, e depois virou minha profissão. A gente está acostumado a ver Daniel sem falar. Então, agora esse é o momento de dar o recado, né? De ter realmente acessibilidade a todos. Quanto mais acessibilidade, melhor. A TV Câmara tem a Janela de Libras, por isso você trabalha aqui com a gente. E como você vê essa evolução da busca pela acessibilidade? Hoje a gente vê que tem muito mais espaço para a gente, né? Hoje a gente vê que as leis elas são mais afirmativas em relação a ter acesso em Libras, ter conteúdo traduzido. Eu vejo isso de uma forma muito positiva para a comunidade surda e falando como uma profissão também, porque a gente se sente mais valorizado e a gente se sente visto como profissional de tradutor, intérprete de Libras, mas pelo fato da gente poder levar esse acesso à informação, perceber que os surdos conseguem acessar melhor isso, perceber que a gente tem tido mais espaço para estar atuando, isso é muito bom para a gente, assim. Está mais valorizado. Exato, bem mais valorizado e visto também, porque eu atuo profissionalmente com Libras há 10 anos, mas de fato você chegar e ser reconhecido, porque antigamente a gente falava, sou intérprete de Libras, a pessoa ficava tipo, o que é isso? Eu até confundia com Braille, muitas vezes aconteceu isso. E hoje não, a gente chega no ambiente, a gente tem esse reconhecimento, a gente é colocado ali, perguntam o que pode facilitar o nosso trabalho. Isso já é uma grande conquista para a gente que está já nessa caminhada há bastante tempo. É fácil aprender Libras? Eu vou dizer que sim. Eu vou dizer que sim, e assim, com a minha experiência ensinando também, eu vejo que é que as pessoas tendem a olhar o intérprete e querer já 3 meses de curso chegar lá, mas não é uma caminhada, mas aprender a língua não é difícil. Em 2002, por meio da Lei Federal 10.436, Libras passou a ser reconhecida também como língua oficial, não substituindo a modalidade escrita da língua portuguesa. E se você que nos acompanha quiser participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525. É esse número que aparece aqui na tela para você. Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e as notícias que nós trazemos aqui, sobre a pauta de votação das sessões, sobre os projetos apresentados pelos vereadores e também sugerir temas para nós trazermos aqui no Boletim Câmara. Fique à vontade para participar do nosso programa. Eu aguardo a sua mensagem. E agora seguimos com a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Nessa segunda-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com aumento de nuvens na parte da tarde. Não chove. As temperaturas variam entre 16 e 31 graus. Os ventos podem chegar a 12 km por hora e a umidade do ar a 45%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 6 horas da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia.
Obrigada pelas informações, Murilo. O clima hoje fica bastante quente, né? E com isso é necessário reforçar a hidratação e evitar exposição nos horários mais quentes do dia, que é geralmente por volta das 2 horas da tarde até as 4 horas da tarde. E a semana promete ser bastante quente, viu? Então, vamos nos preparar. E hoje encerramos aqui o nosso Boletim Câmara. Essa foi a edição ao vivo desta segunda-feira, dia 30 de setembro. Dentro de instantes, nós teremos a transmissão da audiência pública sobre as metas fiscais da Prefeitura de Taubaté para o segundo quadrimestre de 2024. E às 2 horas da tarde tem a audiência pública das metas fiscais da Secretaria de Saúde. Então, fique conosco acompanhando a nossa programação. Eu agradeço a sua companhia e eu retorno amanhã no horário habitual, a partir das 9h30 da manhã, com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia, uma excelente semana e até mais.